Boa tarde, queridos alunos, alunas, colegas professores, gestores, pais, quem mais estiver assistindo. Nós estamos aqui em mais uma aula no Centro de Mídias do primeiro ano do ensino médio. Como vocês sabem, eu sou a professora Jennifer e estarei mediando aqui junto com a querida Fabiana. Nós retomaremos, né, Fabi, algumas questões relativas ao senso comum, ao conhecimento científico, mas essa semana nós estamos pensando juntos a Semana da Consciência Negra. E como nós sabemos, as questões relativas à consciência negra é uma memória, é resgatar o processo de resistência da população negra que foi escravizada por mais de 300 anos. Assim como nós desenvolvemos a consciência histórica sobre esse processo de escravidão, nós também desenvolvemos a consciência sobre o processo de resistência. E nós gostaríamos de saber de vocês, daqui a pouco a Fabi também vai falar sobre isso, quais filmes, obras literárias que vocês podem indicar para a gente, para os alunos, pensarem sobre a questão da consciência negra. E assim nós começamos a aula, não é, Fabi? Exatamente, é sempre uma honra estar com vocês aqui, né, em mais uma aula de Sociologia. Hoje, né, a gente vai tratar aí de um assunto que é a questão da ciência, né, o que é esse método científico, e lembrar que as ciências humanas também são, né, uma ciência, que nós, né, professores aqui de humanas, somos cientistas também. Mas, né, é bem sempre bom e importante lembrar que também, com o Dia da Consciência Negra, também é lembrar sobre o nosso passado, é lembrar sobre a nossa herança, pensar sobre o nosso passado. Eu e a Jennifer, a gente estava conversando aqui em algumas dicas, né, de filmes e séries e tudo mais para vocês. Vou começar falando, hein, Jennifer? Alguns que a gente pensou juntos aqui, né, com a ajuda da Tati também, a nossa produtora, né, que estava aqui dando várias ideias. A gente lembrou de Moonlight, né, a gente lembrou de livros como, por exemplo, da Carolina Maria de Jesus, né, de Jamila Ribeiro. Lembramos de algumas séries, né? Tem o Lovecraft Country, que fala muito legal sobre a época da segregação racial nos Estados Unidos, né? A gente tem Umbrella Academy, que tem aí aquele fundinho de história em quadrinho, mas tem uma parte ali que justamente vai também trazer essa lembrança dessa segregação racial e como ela existiu. E a Jennifer também tem vários. Tem Infiltrados na Clã, que também é um filme maravilhoso, que também fala bastante sobre isso. Vidas Cruzadas, que é excelente. E os professores já estão dando aqui várias dicas. 12 anos de escravidão, extremamente importante para pensarmos como a gente visualiza, né, os horrores da escravidão. Os professores também estão colocando o filme Selma, outra referência sobre as lutas dos direitos civis nos Estados Unidos, fundamental. A história de Nilo Peçanha, fundamental também. O filme Zumbi. Vale. Exatamente. Então, essas referências, né, que nós lembramos no Dia da Consciência Negra, lembramos no mês de novembro e retomamos essa relação, né, do dia 20 de novembro com o dia da morte de Zumbi dos Palmares, que é uma das figuras, né, que resistiram historicamente com o quilombo dos Palmares nesse longo processo de escravidão, que é retratado através das artes, dos livros, dos filmes, e nós discutimos historicamente e sociologicamente para refletirmos os efeitos na escravidão dentro da nossa sociedade, com as exclusões e as necessidades de inclusão das pessoas negras ainda hoje. Eu acho que vocês aqui colocaram várias, né? Colocaram também aqui Mandela, O Longo Caminho para a Liberdade, Mississippi em Chamas, Estrelas Além do Tempo, o filme Besouro, Quanto Vale Eu É por Quilo, Crash no Limite, Homens de Honra, A Cor Púrpura. Vocês colocaram muitas referências, né? Então a gente quer até que vocês aí troquem entre vocês. Se tem algum desses filmes que vocês não assistiram, fica aí uma ótima dica, né, para esse feriado prolongado do Dia da Consciência Negra, né, para algumas cidades aí. E para quem não tá, né, não tem o feriado na sua cidade, final de semana tá aí, só alegria para a gente colocar os filmes em dia. Então, bora começar? Então, para começar, a gente vai colocar para vocês aí a habilidade da aula de hoje,
né, para vocês irem acompanhando com a gente. Então, ela é desenvolver o espírito crítico e a capacidade de observação da sociedade e distinguir o conhecimento baseado no senso comum do conhecimento científico. Né? Como a gente sabe, essas habilidades já foram, né, trabalhadas, a Jennifer ainda retomou, né, elas na aula passada, e hoje a gente decidiu trazer para vocês aqui um pouco melhor para a gente entender o que é esse método científico, né? O que é essa ciência, o que coloca, né, as ciências humanas como uma ciência e por que ela é tão distinta do senso comum, quais são os processos pelo que ela passa. Então, para a gente começar, né, como sempre, a perguntinha aí na tela para vocês, a gente quer saber de vocês aí, alunos, né, o que é ciência para você? O que categoriza algo como ciência? Então, assim, não existe resposta errada, a gente quer saber a sua opinião sobre o que você vê como ciência. A gente vai deixar aí 1 minutinho e meio, 2 minutos para vocês responderem e a gente já volta. Muitíssimo obrigada, professores, alunos, por todas as suas contribuições. Essa nossa pergunta sensibilizadora é sempre um importante ponto de partida para discutirmos as questões relativas à nossa habilidade. A professora Elizabeth falou que a ciência tem como princípio a base ser as evidências. Já o professor Kleber falou que tem como fundamento a investigação. O Sérgio falou que foge do senso comum. Já a Maria, ela experimenta, a ciência experimenta e se certifica. O que nós discutimos também na aula passada é que a ciência é um tipo de conhecimento, né? É um tipo de conhecimento que tem fundamentos que são diferentes dos fundamentos do senso comum, da cultura, da filosofia, da religião, e assim como nós temos, né, um ensino fundamental que prepara, né, o nosso aluno para o ensino médio e para outras formas de conhecimento na universidade, em outras áreas, né, de produção de conhecimento, no ensino médio nós temos também o ensino fundamental que fundamenta essas bases pedagógicas para os aprendizados. A ciência tem como fundamento uma metodologia e uma investigação, e os pontos que vocês colocaram foram fundamentais, não é, Fabi? Exatamente, eu vi aqui que os alunos da escola Dr. Francisco Tosi, de Águas de Lindóia, falaram que é o estudo das coisas por meio de testes e experiências. Né? O aluno João diz que a ciência é pesquisa, ir atrás sobre a história, sobre o universo.
Na verdade, a ciência, ela abarca quase que tudo isso. Então, para a gente começar, a gente vai colocar aí para vocês uma breve explicação do que, na verdade, significa, né, a palavra ciência. Tá? Então, vai aparecer aí na tela que a palavra ciência ela vai vir do latim, tá? E ela tem o significado de conhecimento, saber, tá? Então, a gente pode definir a ciência, né, como conhecimentos, assim, sistematizados, quer dizer o quê? Organizados, que vem aí de uma aplicação de um método que vai variar de acordo com aquilo que você está estudando. Então, a ciência ela vai surgir ali na Grécia, né? Já que os gregos são os primeiros ali a usar métodos para poder confirmar as coisas ou não, mas né, todo o conhecimento anterior ele não é descartado, tá? Mas ele é revisto e ele é analisado de outra maneira. Porque justamente o que faz um conhecimento ser científico é o fato de que, para ele ser comprovado, para ele ter, vamos dizer assim, ser colocado como uma verdade, vamos colocar essa verdade entre aspas aí, ela precisa ter passado por um método de comprovação, ela precisa ter sido sistematizada e organizada. E a gente também tem que lembrar que o método científico não é único, né? Cada coisa que é estudada, cada objeto de conhecimento, ele tem muitas vezes o seu próprio método científico. A gente tem ali o basicão, né? O que normalmente a gente coloca, que vocês mesmos colocaram aqui, né? Que é a experimentação, que é o método empírico e tudo mais. Só que a gente também ali tem a questão de entender que muitos outros grupos, né, muitas outras áreas de conhecimento usam outros métodos justamente para comprovar ali suas teorias, suas ideias, enfim. Não é mesmo, Jennifer? E o interessante dessa discussão que nós fazemos, né, sobre a distinção entre senso comum e senso científico, é entendermos que existe esse procedimento, e como você acabou de falar, né, Fabi, existem muitos métodos de conhecimento, e esses métodos têm como princípio dentro da ciência a capacidade de ser falseado, né? Então, a ciência é um conhecimento que tem toda uma metodologia, tem uma hipótese, né? Tem um caminho de investigação, de experimentação, e sempre começa com a pergunta. Existem os fenômenos sociais, esses fenômenos geram uma necessidade, como nós usamos como exemplo, né? Um conhecimento do senso comum, que é o uso do boldo para tratar dores de estômago, né? Esse é um conhecimento da cultura. O que a ciência faz? Ela gera uma pergunta para produzir uma metodologia de investigação e verificação se é possível confirmar ou negar aquilo que está sendo investigado, né? Então, o boldo ajuda a combater problemas, né, no estômago. E como é que vai ser feito? Esse método, daqui a pouco nós vamos ver, não é, Fabi? Pode ser qualitativo, pode ser quantitativo, mas cada objeto de pesquisa possui um tipo de metodologia que vai ajudar a responder às questões que estão sendo investigadas, não é isso, Fabi? Exato, e como estava escrito bem ali no finalzinho, não quer dizer que um conhecimento anterior, um conhecimento que não passou por um método científico, como é o caso do boldo, ou né, chá de camomila, ou enfim, qualquer outra coisa, deva ser descartado. Ao contrário, ele pode até virar um objeto de conhecimento da ciência, e a gente conhece ele né, como um conhecimento popular ali. Mas a gente, para algumas coisas, obviamente, a gente precisa ali né, de um conhecimento científico para alguma comprovação, né, para a gente né, saber o que a gente está fazendo justamente para avançar, porque a ideia da ciência é trazer o avanço, é trazer uma melhoria, é trazer sempre ali uma facilidade para as nossas vidas, né, principalmente fazer com que a gente entenda melhor quais são os processos, né, que nos rodeiam, para que a gente também entenda melhor, né, tudo que nos cerca, né? Entenda o que acontece ao nosso redor. E a gente não seja apenas passivo às coisas que acontecem, né? Mas justamente o conhecimento nos traz a questão do protagonismo, da gente ser ativo por conhecer. Fala aí, Jennifer. Ao mesmo tempo, né, Fabi, que a ciência tem toda essa potencialidade e nós precisamos construir na nossa escola, junto com os nossos alunos, que a ciência não é algo distante da nossa vida. Que os jovens, né, eles têm
completa condição de desenvolver pesquisas científicas, inclusive. Existem muitos projetos nas escolas em que os jovens participam desse projeto, que a ciência não é algo distante da escola e que pode ser construída, esses conhecimentos científicos podem ser verificados com a própria experiência com os professores. Eu tenho certeza que existem muitos professores que já tiveram essas experiências com os alunos dentro da escola, desenvolvendo essa metodologia científica. Ao mesmo tempo, a ciência tem essa potencialidade de desenvolvimento, de investigação, de comprovação de fatos, né? Mas ela também tem uma certa responsabilidade de criar ao longo da história teorias que vão gerar impactos negativos dentro da sociedade. Nós estamos falando sobre o mês da consciência negra e nós podemos lembrar das teorias eugenistas, né? Que desde o século XIX foram usadas cientificamente dentro de uma lógica, né, deturpada de uma ideia científica de que as pessoas negras eram inferiores. Isso gerou consequências, como nós percebemos no nazismo. Mas mesmo antes das teorias científicas eugenistas, dentro de uma perspectiva do darwinismo social, que fundamentou um tipo de preconceito durante tanto tempo, antes disso, na Grécia Antiga, nós já tínhamos uma ideia com um pretenso respaldo lógico, racional, científico sobre inferioridade entre os povos, e isso nós atualizamos, desconstruímos, estranhamos e verificamos que mesmo um discurso pretensamente científico, às vezes, produz uma reprodução de estigmas e violências. Por isso que a ciência ela precisa ser questionada também. Exatamente, e justamente a gente conhecer qual é o processo por qual esse conhecimento passa, faz com que a gente também tenha a ferramenta na mão para questionar esse conhecimento, né? Eu lembro bastante, né, do ensino de ciências, é bem a questão de que a gente formula uma teoria para que, sabendo que um dia ela pode ser refutada, né? É justamente a gente sabendo quais são os processos por onde isso passou, mas espera aí, qual foi o seu embasamento? De onde você tirou essa informação? Né? Da onde saiu toda essa sua pesquisa? Né? Você começa a perceber que a ciência, ela também tem o ponto de que, eu acho que a gente vai falar mais para frente, né, quando a gente entrar um pouco em Durkheim, mas a gente tem que pensar que muitas vezes as pessoas esquecem de separar o seu eu pessoal do seu eu dentro da ciência, e essas coisas se mesclam, né? A gente tenta provar pontos de vista ao invés de entender teoria, né, entender a sociedade. A gente quer provar que aquilo que a gente entende como realidade é verdade. E aí a gente cria as falácias científicas, né? Então, justamente, a gente entendendo os meios nos dá mais ferramentas para questionar aqueles pontos onde a gente olha e fala: olha, eu acho que essa sua teoria aí tem um furo meio grande. Eu acho que tem um erro aí no que você está falando. Porque a gente também não pode determinar que a ciência é algo à prova de balas, né? A gente tem que lembrar que são pessoas que fazem ciência. E como pessoas, nós também podemos errar, né? Tanto cientificamente, como até no contexto popular, né? Existem muitas das coisas que a gente conhece ali de conhecimento popular que também são mais coisas que são culturais do que realmente, por exemplo, o chá de boldo, que realmente é eficaz. Da mesma maneira, a gente tem isso dentro das ciências, porque somos pessoas. Como pessoas, somos também passíveis de erro, tá? Então, Jennifer, o professor Flávio pediu para a gente mandar um beijo para os seus alunos da Escola Major Telmo. Ele falou que mesmo em muitas dificuldades, eles acompanham todas as aulas, estão se esforçando bastante, né, para estar aqui com a gente. Um beijo. Então, bora lá? Então. Então, pode passar para o próximo slide, Túlio, por favor. Então, essa é a metodologia científica, né? Vamos dizer assim, padrão. Que é a que normalmente, quando a gente fala de conhecimento empírico, é basicamente isso. Então, vai começar pela observação. Então, a gente vai observar as coisas ao nosso redor e a partir dessa observação a gente vai ter o quê? Questões. A gente vai começar a se perguntar sobre essas coisas. Partindo dessa observação, a gente vai para a problematização. É justamente a gente começar a questionar por que as coisas são desse jeito. Por que isso está acontecendo dessa maneira? Por que acontece dessa maneira em tal lugar e de outra maneira em outro lugar? Enfim. E com base nisso, normalmente, a gente passa para a formulação de uma hipótese. Bom,
eu acho que tá chovendo aqui porque é janeiro e janeiro chove, sei lá. E a partir dessa hipótese, eu vou experimentar. Então, quer dizer que eu vou colocar aquilo que eu formulei, eu vou colocar a minha hipótese à prova. Então, eu vou tentar provar que ou ela está completamente certa, ou ela está completamente errada. Então, essa experimentação é justamente você pegar essa informação, essa sua ideia, e você colocar ela à prova. Então, quer dizer, será que eu estou certa? Será que eu estou errada? Será que a minha hipótese é completamente sem noção? Ou será que minha hipótese é perfeita e, eu acertei desde o início, né? Aí a gente passa para o próximo passo, né? Coloca aí na tela para eles irem acompanhando junto com a gente, por favor. Então, da experimentação, a gente vai ali começar a fazer a análise, né, desses dados que a gente teve das experiências. Então, é óbvio, vai lá, bom, fiz 5 experiências, 2 deram errado, 3 deram certo. Tá, e agora? Por que essas deram errado e essas deram certo? Qual é a diferença do que deu errado e do que deu certo? E isso é algo que é muito importante, porque às vezes você vai pegar essas duas e fala, bom, aqui tem uma vírgula que ainda não ficou claro, por isso que essas experiências não deram certo. Eu vou fazer de novo essas experiências. Eu vou refazer ela em outro ambiente, sobre outra circunstância, analisando dados diferentes, né? Isso é uma coisa bem importante, que quando a gente está tentando ali fazer um experimento, a gente tem que colocar esse experimento a todas as provas, porque querendo ou não, a gente precisa, vamos dizer assim, se provar errado. E se tentando provar que você está errado, você se provar certo, é aí que a gente sabe que o método, né, funcionou. Túlio, coloca na tela, por favor, de novo. O slide anterior. Então, ó, a gente tem ali a análise dos resultados e a gente chega a uma conclusão. Essa conclusão, não necessariamente, ela vai realmente gerar uma conclusão, um fechamento, né? Ela não vai ali fechar o que você está dizendo e falando, não, tô certo e acabou. Às vezes você faz um monte de experiência, analisa os dados e deu tudo errado. E aí o que a gente faz? A gente retoma e volta para o começo. A ideia da ciência é justamente essa. Não deu errado? Bora fazer de novo. É como se fosse um ciclo infinito, até o momento em que todos os seus experimentos, até que todos os seus dados, até que você consiga pegar tudo isso e chegar a uma conclusão, vamos dizer assim, entre aspas, irrefutável. Porque a gente sabe, nada nessa vida é irrefutável, mas se você chega ali com um grau de confirmação tão grande que você fale, bom, esse daqui é o ponto. Porque se você chegar a uma conclusão que você só está ali com 60% de certeza, bom, então vamos refazer tudo de novo, porque 60% não basta. A gente tem que ter o máximo de certeza possível de que isso é verdade ou não. Bora, Jennifer. A professora Geisa, ela está dizendo que o conhecimento, né, a busca pelo conhecimento através das vacinas é um exemplo de um conhecimento científico. E o aluno, Vitor Hugo, da professora Zil, disse que ciência é conhecimento, né? E nós estamos aqui construindo essa reflexão partindo dessas características que são fundamentais, né? Uma é que existe um pluralismo metodológico. É muito importante dizer que esse modelo que você acabou de apresentar, ele parte de um princípio empírico, mas nós temos várias experiências de discussões sobre uma metodologia que parte de princípios teóricos, né? Então, o empirismo não é a única maneira da construção de conhecimentos, né? A importância da teoria para os embasamentos científicos, porque nós não começamos hoje, com tanto conhecimento produzido, nenhum tipo de pesquisa sem as nossas referências bibliográficas sobre as histórias de pesquisas anteriores. Então, outro ponto que você também tocou e vale ressaltar, né, Fabi, é sobre essa divergência, né, do pensamento científico. Existem muitas controvérsias. E essas controvérsias, elas fazem parte para demonstrar que diferentes metodologias, elas evidenciam perspectivas diferentes sobre os fenômenos sociais e sobre as teorias também. Né? A coerência global, que é a nossa pesquisa científica, ela também está relacionada com as pesquisas de outros lugares do mundo. E outro ponto importante é o caráter social da pesquisa, né?
a pesquisa é sempre feita por uma pessoa, por um cientista, por um pesquisador. E esse pesquisador ele está dentro de um contexto histórico. Esse contexto histórico e geográfico evidencia aquilo que é importante dentro do contexto social, econômico e político que essa pesquisa está sendo feita. Então, trazer esses elementos sobre a pluralidade da investigação científica ajuda a humanizar esse método de produção de conhecimento e não tornar ele tão caricato, né? O cientista está muito distante de nós, mas nós somos cientistas sociais e os professores aqui também são cientistas dentro das suas áreas, não é, Fabiana? Exato. O que a gente está querendo trazer aqui é uma desmistificação de que a ciência é algo etéreo, apenas de cientistas renomados. Não, a ciência ela pode ser feita por cada um de nós. Quando você está fazendo arroz e dá errado uma vez, aí você fala, mano, eu acho que eu deixei passar o arroz. Aí você faz de novo. Aí você fala, tá, dessa vez faltou o sal. Todas as vezes que você vai tentando aquilo, você justamente está fazendo experiências, né? Você está construindo ali, vamos dizer, experiências para você chegar no seu objetivo, que é um arroz topzera, né? Algumas coisas que os professores colocaram aqui são muito importantes, né? Que a verdade da ciência ela não é absoluta, exatamente foi o que a gente falou desde o começo, né? Todo cientista formando uma teoria sabendo que em algum momento ela pode ser refutada, modificada, enfim. O professor Giovanni, né, falou, por exemplo, da lei da relatividade, que ela ainda continua como conclusão, porque sim, existem alguns aspectos da ciência que você não consegue provar, então você deixa, vamos dizer assim, a teoria em stand-by, ela existe, né, não existe nada que refute ela até o momento, então ela está lá. Mas ela está esperando cada vez mais comprovações. A gente pode ver isso, por exemplo, com as teorias de Hawking, que foram vistas há pouco tempo, né, a comprovação sobre a radiação em buracos negros. Ele tinha feito um cálculo matemático. Ninguém tinha conseguido, né, chegar perto ou conseguir essas análises de dados. Ela estava lá, era uma teoria, e justamente ela vai ser ali vista e revisitada e vai ter a sua comprovação sempre discutida, né? A ciência é justamente isso, é a gente buscar o conhecimento sem ficar com aquela ideia de tipo, ah, não, olha, a teoria do Darwin é absoluta, a gente não mexe nela. Não, porque se em algum momento alguém esbarrar em alguma coisa que vai olhar e falar, bom, talvez tenha uma vírgula aí da teoria do Darwin que precisa ser observada. Ele vai lá e vai observar, né? A ciência é justamente uma construção de conhecimento por todos. Só que como alguns de vocês mesmos falaram, esses todos, né, estão sendo bastante excluídos e a ciência parece que fica na mão apenas das pessoas de jaleco dentro de laboratórios e que ela não pode ser algo acessível a todos nós, sendo que ela é. É só a gente entender quais são os processos, né, que são utilizados para você entender, para você ter um conhecimento científico. E justamente do que a Jennifer estava falando, vai aparecer aí na tela para vocês, a gente entender também o que significa o método, né? Próximo slide. Pronto. Então, ó, como ele pode ser? A gente tem métodos científicos, né? Então, pode ser um método dedutivo, onde você vai buscar ali confirmar a sua hipótese inicial. Então, você já formulou uma hipótese e você tenta confirmar ou, né, desmistificar ela. Você tem o método hipotético dedutivo, né, que ela vai buscar evidências em experiências para a hipótese inicial. Tá? Lembrando, a gente não precisa necessariamente de experiências em laboratório. Tá? A gente vai ver isso mais para baixo quando a gente falar sobre os métodos dentro das ciências humanas. Mas justamente, a gente vai buscar evidências em experiências para a nossa hipótese. E tem o método indutivo. Ele parte do processo para a formação da hipótese. Então, às vezes, você está ali, né, trabalhando já em alguma coisa e no meio desse processo, você olha e fala, olha, mas isso eu não tinha percebido. Olha, essa informação é nova. E a partir de um processo que você já estava sendo feito, de um processo que já estava acontecendo, você dali retira uma nova hipótese. A gente tem que entender que a ciência ela vai acontecer de diversas maneiras. Não é só tipo, acordei de manhã e quero saber por que o céu é azul. Não, às vezes você pode estar no meio do processo e você fala, bom, né, eu estava vendo isso aqui, mas ó, esse outro ponto aqui é muito interessante. Talvez eu precise olhar mais para esse ponto, mais para outro ponto, né? E justamente entender o que você quer, né? Quais são os seus objetivos. Fala aí, Jennifer.
O professor Giovanni, né, ele trouxe um elemento interessante. Ele disse: o método serve para não haver distorções de cientistas que elaboram seu estudo em lugares diferentes. E a aluna Vitória e o aluno Vitor Hugo, novamente, eles discutiram sobre a importância desse caminho para a produção de um determinado conhecimento, de uma determinada informação. E é exatamente, Vitória e Vitor, né, que o Giovanni ele traz um método, ele permite que uma determinada questão, para ser respondida com uma determinada metodologia, se outro pesquisador ele aplica aquela investigação, ele vai encontrar os mesmos resultados. Não é isso, Fabiana? Exato, né? Por isso que, por exemplo, a gente tem aí padronização, né? Por exemplo, de medidas. Ah, por que a gente usa sempre metros? Por que a gente usa sempre quilômetros, quilos? Justamente para ter uma padronização. E antes da gente voltar aqui, eu quero ler muito legal, né? O Giovanni falou, né, sobre que o método serve para não ter as distorções, né? Como a Jennifer estava falando. Mas a professora Sharon falou, né, que a aula fez lembrar de uma citação do Carl Sagan, que ele fala: para mim, toda vez que fazemos autocrítica, toda vez que testamos nossas ideias no mundo exterior, estamos fazendo ciência. E é exatamente isso. Toda vez que a gente questiona e que a gente coloca as coisas que a gente acredita à prova, que a gente se autocritica, a gente se autoanalisa, a gente está fazendo ciência. E é por isso que é muito importante a gente entender, né? Por que o senso comum, a gente fala que ele está longe do método científico? Porque quando você fala, mulher no volante, perigo constante, tá? Mas quais são os embasamentos, né? Será que alguém já parou para falar assim, poxa, será que isso é verdade? É muito diferente, como a Jennifer falou, do chá de boldo, que alguém olhou e falou: mas toda vez que eu tomei chá de boldo, realmente melhorou. Então, acho que aí existe uma verdade. Então, a questão do método científico é apenas a gente ter ali um olhar crítico, é a gente olhar e falar: tá, por que é assim? Por que tem que ser assim? Né? Por que eu sou desse jeito? Por que o mundo ao meu redor é desse jeito? Porque só a partir daí a gente constrói as mudanças. E uma das coisas que a gente quer deixar bem claro para vocês, que foi o que a Jennifer falou, isso é um método empírico que a gente acabou de mostrar, mas cada área de conhecimento tem os seus próprios métodos científicos. E a gente quer trazer para vocês 2 exemplos de métodos que são usados dentro das ciências sociais, tá? Isso, óbvio, a gente abrange ali história, entre outras coisas, mas são utilizados dentro das ciências sociais. E o primeiro é um método sociológico de Durkheim, né? Tem até o livro, As Regras do Método Sociológico, de Émile Durkheim. Então, vai aparecer aí para vocês na tela. Porque a gente também tem que lembrar, quando a gente fala de pessoas... Aliás, vamos pular essa de quantitativa e qualitativa, que eu acho que não vai dar tempo. Regras do método sociológico. Quando a gente fala de pessoas, a gente tem que lembrar que a gente não pode colocar pessoas dentro de um tubo de ensaio. A gente não pode pegar pessoas e colocar elas dentro de uma caixinha e ficar fazendo testes com elas. Então, o que acontece? O método dentro das ciências sociais, né, Durkheim formulou um deles, que ele propõe um método para ser utilizado no estudo de fatos sociais, tá? Então, vamos lá. Vamos entender aí as 3 ideias desse método dele. O primeiro é que ele vai ser um método independente de qualquer visão filosófica. Ele é um método sociológico, né? Ou de qualquer ideologia do mundo. Então, para você utilizar esse método, você tem que, vamos dizer assim, limpar a sua mente de todos os conceitos prévios que você tem daquele assunto, né? Todas as suas ideologias, todos os seus pensamentos, você tem que olhar para aquilo, né, com um olhar, vamos dizer, imparcial, basicamente. E a sociologia, sim, ela não vai ser individualista, né? Não vai ser comunista, socialista, nem nada, né? No sentido que se dá vulgarmente a essas palavras. Ela não tem o intuito de provar alguma ideologia ou servir a alguma ideia, né? Algum preceito ideológico. A ideia do método social é justamente a gente entender a sociedade sem que a gente tenha uma visão deturpada ou uma visão ali... Esqueci a palavra, uma visão ideológica mesmo. Eu acho que a palavra realmente é ideológica. A gente não vai querer provar que a nossa ideologia está certa, mas sim entender a sociedade como ela funciona.
Ele vai ser um método objetivo, né, inteiramente dominado pela ideia de que fatos sociais são coisas. Então, a gente vai olhar pelo preceito de que, da mesma maneira que a gente olha para as outras ciências como coisas, a gente tira esse aspecto, né, sentimental que a gente tem por esse objeto de pesquisa. Na ideia do método de Durkheim, você também vai tirar essa questão do sentimentalismo, você vai tirar ali essa questão tendenciosa e você vai estudar esse fato social como se ele fosse uma coisa, um objeto, porque a partir do momento que é um objeto, né, que você faz ali a desumanização e a coisificação desse processo, você tira ali o aspecto sentimental, o aspecto tendencioso. Abre o coração aí, Jennifer. É importante lembrar, né, que o Durkheim ele trouxe princípios fundamentais para pensarmos a pesquisa dentro das ciências sociais, da sociologia, né? Então, ele fala desse fato social dentro de uma perspectiva de uma exterioridade, de uma objetividade, de um elemento que pode ser, de um conhecimento que pode ser generalizado. Mas esses princípios, não é, Fabi, desse método científico que o Durkheim ele propôs, ele ainda estava muito vinculado às teorias, né, e uma metodologia das ciências da natureza e do positivismo, que são águas que ele estava bebendo em sua época. O Weber, como o professor colocou bem aqui, ele trouxe outros elementos, né? O Weber ele discute que a própria escolha de um objeto de pesquisa já é uma escolha subjetiva, que a realidade ela é complexa e essa complexidade exige métodos diferentes para responder às questões sociais que nós tentamos responder. Então, a ciência é esse tipo de conhecimento, né, que parte de uma pergunta que vai vai produzir um tipo de metodologia que pode ser aplicada por outros para chegar nos mesmos lugares, vamos dizer assim. E outro princípio da ciência, além da pergunta do método, é que ela parte do princípio que ela está sempre sendo passível de questionamento para sua ampliação, o seu desenvolvimento. Exatamente. O que a gente, na verdade, está trazendo aqui, a gente sabe, temos Weber, temos várias outras pessoas, é só para ilustrar, né, que não existe apenas um caminho da ciência, né, que não existe só o caminho empírico. E um dos meus, né, que eu fiz questão de trazer para a aula, é que dentro da antropologia, por exemplo, a gente tem a observação participativa de Malinowski, né, que esse, por exemplo, é um método utilizado na antropologia justamente para a gente entender, né, sociedades, para a gente entender grupos sociais. Vai aparecer aí na tela para vocês, né? Segundo Malinowski, essa observação participativa é que a partir do momento que você chega em um local, né, e a pessoa sabe que ela está sendo observada, ela vai se comportar diferente, né? Se você chega em um lugar onde as pessoas estão te olhando, você vai ali ter certos cuidados, certos receios. Mas a partir do momento que você começa a passar muito tempo com essas pessoas, você deixa de ser o observador e aí você vira parte integrante naquela visão dela. Você está tanto tempo ali que ela já não percebe que você é estranho. Então as pessoas começam a agir normalmente depois de um tempo que você está inserido naquele grupo. E a partir do momento que você está inserido naquele grupo e que você já não gera essa situação de estranhamento, elas vão começar a agir como elas agem todos os dias. Então, você vai poder observar justamente a pessoa agindo no seu natural, sem que ela tenha ali que provar alguma coisa. É meio que assim, quando você chega numa entrevista de emprego, sei lá, você chega na escola e alguém perguntar o que você gosta de fazer? Você para e fala, o que eu vou falar que eu gosto de fazer? Não, eu tenho que pensar nisso, né? Não é fácil, assim. Né? Não são coisas que você vai fazer naturalmente. Você vai parar para pensar, você vai parar para agir. Mas a partir do momento que você está num lugar onde você não sente, né, essa visão sobre você, que na verdade você está num lugar que lhe é familiar, você para de pensar e você vai agir naturalmente. Então, por exemplo, a observação participativa de Malinowski é uma maneira da antropologia de justamente analisar esses hábitos sociais, esses hábitos culturais, dentro, obviamente, de um recorte, né? A gente não pode pegar um recorte e estabelecer como uma máxima, né? Não vamos falar assim, não, eu vivi 2 anos na Moca e São Paulo é exatamente assim. Obviamente que não, e temos recortes. Fala aí, Jennifer. A aluna Vitória, da professora Zil, ela disse:
A importância da observação é para garantir que a informação seja confiável, sendo uma estrutura fundamental da produção do conhecimento. Então, tanto o Durkheim quanto o Malinowski, ele traz métodos que são fundamentais, mas temos também o método dialético histórico, né, do pensamento marxista, que também é outra maneira de produção de conhecimento. Então, o que nós temos reafirmado é que a ciência tem muitos caminhos, muitas metodologias, mas o importante, né, é a construção desse conhecimento que é diferente do senso comum e tem fundamentos muito claros, não é, Fabi? Exatamente. O que a gente está querendo trazer para vocês é que, assim, existem diversos métodos científicos e que cada objeto de conhecimento pede um seu método e que ele não está distante da gente, né? É claro, a gente precisa conhecer, mas o fato é que cientistas não são seres etéreos, né, mágicos. Ao contrário, todos nós somos cientistas até certo ponto, vamos dizer assim. E é isso que a gente quer que vocês entendam. Vocês podem fazer ciência e vocês devem fazer ciência, porque justamente conhecer o mundo ao nosso redor, como a própria sociologia propõe para vocês, é o método, é uma ciência, você entender e questionar aquilo que está ao seu redor. Para finalizar, a gente vai colocar só a perguntinha final aí na tela. Não esqueçam de avaliar a aula, né? A gente quer saber de vocês justamente se vocês acham que a ciência é algo tão fora, né? Se a ciência é algo exclusivo para poucos, e o que vocês acham que distancia a gente da ciência. Não esqueçam de avaliar a aula e a gente se vê até a próxima. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.